Oi, irmãos, graça e paz a todos e a todas. Amém. Eu fico muito feliz de vir aqui estar com os irmãos. Os irmãos têm inspirado a nossa vida, né? Eu me sinto muito cuidado por Deus também, diversas vezes em que o Zé foi palavra de Deus para a minha vida e para a vida da minha família também, para a vida da igreja. Ele e a Ivaneide, né? São pessoas que Deus tem usado para caminhar junto com a gente, né? Ministério Pastoral tem dessas coisas. Então eu quero agradecer aos irmãos por tudo aquilo que Deus tem falado também ao meu coração através dos irmãos. Eu não estou fazendo fita aqui, não. Eu queria que os irmãos soubessem disso. Eu queria dizer que, de maneira muito direta, valeu, cara, obrigado. De maneira muito, eu não sei usar esse negócio não, que lá na igreja é tudo de madeira. Esse negócio é chique aqui. Esse pedal aqui, dos meninos aqui também de lado. Tá, muito bem. Deixa eu tirar aí, porque essa água vai derramar quando você der um murro no cu. Tá certo. Bom, então eu quero dizer isso aos irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, a maneira como Deus tem usado os irmãos para influenciar a gente. A Imperial é uma igreja bem novinha, os irmãos sabem, ela tem 110 anos. Ela é a terceira igreja batista de Recife. Ela fica entre o Cabanga e o Coque ali, Joana Bezerra, né? Então, a gente tem servido a igreja já há uns 8 anos já. A partir de junho agora a gente completamos 8 anos lá. E eu quero, quando o Zé falou sobre a oportunidade da gente compartilhar a palavra, então eu pensei num texto que foi o texto que me trouxe de volta para o Evangelho, né? Vocês já sabem que eu sou neto de pastor, então eu sou neto de pastor, filho de pastora, primo de pastor, sobrinho de pastor, né? E tem um pastor alemão em casa, só para fechar o círculo certinho, direitinho, certo? Então, num determinado momento da minha vida, eu fui por esse caminho aqui que Paulo começou. E esse texto me ajudou a voltar, me ajudou para entender o que era evangelho, o que não era, me ajudou a entender o que era igreja, o que não era. Então, queria que você abrisse em Filipenses, capítulo 3. Do verso 12 até o verso 14. Quando os meninos cantaram aqui, eu desconfio de mim, eu não confio em mim, né? E cantaram Meu Alvo é Cristo, eu digo, Jesus, é isso aí. Muito bem. Então, Filipenses 3, dá uma olhada aí se de repente tem alguém pertinho de você aí que está sem poder ler o texto. Então, Paulo diz assim no texto: Não estou querendo dizer que já consegui tudo, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Jesus Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, deixando para o que esqueço aquilo que fica para trás. É que eu estou com uma confusão de versões agora aqui na cabeça, Zé. Eu estou acostumado a pregar com outro texto, estou usando esse. Esquecendo para trás o que precisa ficar, avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos meus irmãos aqui, Senhor. Como eu tenho sido abençoado por esse povo aqui, esse povo que hoje talvez nem me conheça, não sabe, não conhece a minha vida, mas que tem inspirado tanto a caminhada da gente com o Senhor. Então, que o Senhor continue multiplicando aquilo que o Senhor está fazendo aqui, que o Senhor continue os usando para multiplicar aquilo que é Teu para outras pessoas que ainda não Te conheceram, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu quero aqui então compartilhar com os irmãos. Sempre digo lá na igreja que quando a gente abre a palavra para meditar nela e para gerar algum tipo de esboço daquilo que Deus está colocando no coração, Deus está falando primeiro para a gente. Então eu tenho um costume de, quando vou fazer, eu reparto 3 pontos daquilo que Deus está soprando no meu coração. E o primeiro ponto aqui
é quando Paulo diz assim: não julgo haver alcançado ou que já sou perfeito. Não sei se na sua versão tem escrito assim dessa maneira, né? Esse é o primeiro desafio que Paulo traz quando ele está escrevendo para essa igreja aqui em Filipos. Dizem o pessoal que é comentarista do texto bíblico que esse é um dos textos que são mais próximos de Paulo. É como se Paulo estivesse sentando na beira da calçada para tomar um raspa-raspa, e aí ele vai conversar com Paulo sobre a vida de Paulo, sobre a igreja. Essa é uma das cartas mais pessoais de Paulo. E Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: olha, não julgo haver alcançado. Quem aqui gosta de futebol? Futebol. Quem aqui foi torcedor daquele que fez da sua casa o lugar para torcer na Copa do Mundo? Aqui teve, né? Inclusive a turma veio para cá e tudo, rapaz. E aí a gente super preparado, né? Camisa e coisa e tal, e chamou os amigos, mandou o zap, fez tudo que era coisa para a turma estar junto na Copa. E aí, evidentemente, o Brasil ganhou a Copa. Espera aí, universo paralelo, como é? O Brasil ganhou a Copa, não foi? Não? Por que foi que o Brasil não ganhou a Copa? E por que foi que perdeu? Porque o Brasil perdeu. O que é que você fazia? Vamos voltar para o jogo do Brasil. O que é que você fazia toda vez que o Brasil entrava no jogo e que o Brasil começava a esboçar que ia ganhar o jogo? Eu não sei você, mas eu dizia: já ganhamos. Eu dizia assim: está no papo. Depois que teve aquela enrolada dos primeiros 2 jogos, que no terceiro jogo o negócio parecia que ia decolar, eu comecei a dizer: pô, não acredito não, a gente vai ganhar essa Copa mesmo. Quantos aqui pensaram assim? Testemunhos, testemunhos, né? Um monte de gente pensou assim. O que foi então que aconteceu com a nossa seleção? É o que Paulo não queria que acontecesse com ele e com a igreja. O que foi que aconteceu com a seleção? Já ganhei, já alcancei, já cheguei lá, consegui tudo que era para conseguir. Quando alguém pensa assim, esse é o primeiro passo para quê, irmãos? A gente vê isso não é só com a seleção, não. Tem uma jovem que se tornou nossa filha mais velha há 2 anos, que essa semana que passou, eu estava assistindo uns vídeos lá em casa e ela foi assistir uns vídeos no YouTube do Titanic. Então ela pegou e mostrou um jornal da época que até então eu achei que era boato popular, quando o pessoal dizia assim: o navio que nem Deus afunda. Só que tinha um jornal lá da época que dizia assim, não diz desse jeito, mas diz: o navio que é inafundável, que não pode afundar. Tinha lá no jornal. Então o pessoal acelerou o navio na velocidade máxima, porque queria chegar antes para mostrar que o navio era bacana. O que foi que aconteceu no meio do caminho? O cara que era o piloto daquele navio, é piloto? Olha, eu tenho essas coisas, então, assim, vocês vão se acostumando, motorista, chama de maquinista, né? Então, enfim, o camarada que estava levando o navio para frente, acelerou o navio e fez o quê? Não era um cara que era feito eu não, que tirou a carteira há pouco tempo não. Era um cara que já tinha passado a vida toda na frente do navio. Qual foi o problema dele? O problema dele foi que ele relaxou, tranquilo. Esse navio não afunda e a gente vai chegar lá antes, que é para o pessoal do jornal mostrar que a gente pode. Essa é a primeira preocupação de Paulo, e é a primeira preocupação que veio no meu coração quando eu li esse texto. Eu e você precisamos desconfiar de nós mesmos. Nós precisamos viver uma vida de alguém, a vida como alguém que sabe que ainda não chegou lá, que não alcançou, que não é perfeito, porque senão esse é o primeiro passo para cair. Eu fico pensando naquela oração lá de Lucas 19, do publicano e do camarada que é pecador, que chega lá na igreja, no templo, né? E chega no templo e diz assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse cara aí não, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Como aquele outro jovem que disse a Jesus que dava o dízimo, que fazia tudo, e Jesus diz: você quer ser perfeito? Então faça o seguinte, pegue suas coisas e dê aos pobres. Então o texto de Paulo alerta a mim e a você o desafio da gente nunca se achar perfeito, que já chegou,
que alcançou tudo que tinha para alcançar. Quando o Zé começou a compartilhar o desafio de vocês aqui no templo, eu me lembrei, eu não sei se foi você mesmo que contou isso lá na igreja, de algum outro local, ou se foi um outro pastor amigo que contou isso. Disse que os irmãos tinham construído um determinado espaço, aí o pastor foi orar e disse assim: Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor vai destruir tudo isso aqui. Aí os irmãos disseram: vai destruir por quê, pastor? Claro, porque na hora que a gente construir algo e a gente achar que é permanente, que não tem mais nada para fazer, a gente começou a colocar Deus dentro de uma caixinha. E é isso que Paulo desafia a mim e a você aqui em primeiro lugar. O que em nós ainda precisa ser trabalhado por Deus? Quais são as áreas do nosso coração, da nossa vida, que precisa ser exposto a Deus? Ou a gente acha que não tem mais nada, Senhor, já faz tanto tempo que eu tenho que eu comecei a caminhar contigo. Quais são as áreas que em nós precisam ser expostas a Deus? Ou a gente acha que já alcançou? Senhor, tem tal área da minha vida que eu não preciso mais ser trabalhado pelo Senhor, que eu tenho domínio sobre ela. Paulo desafia a mim e a você, a primeiro lugar, ter atitude como de Paulo, dizendo: não julgo haver alcançado ou que estou perfeito. Segundo desafio que Paulo faz para mim e para você aqui no texto, quando Paulo diz: mas uma coisa eu faço. Volta lá para o texto de novo, Filipenses 3,12. Mas uma coisa eu faço. O que é que Paulo faz? Pronto, muito bem. Então, eu preciso de um voluntário. Agora eu acho que vai ter que tirar isso daqui, Moisés. Eu só dou trabalho para tu, né, bicho? Eu preciso de um voluntário. Pode ser tu, velho. Pode, tranquilo. Assim, tranquilo. Vê só, irmãos. Vou explicar porque é que Paulo está dizendo isso aqui. Quando Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, Paulo está querendo dizer o seguinte: é porque eu troco. Dedé, tá. Beleza, vamos lá. Os irmãos imaginam que Dedé vai até onde está aquele irmão ali de vermelho que está botando a menina ali no chão. Está vendo ele? Imagina que tu vai até lá o mais rápido que tu puder. Beleza? Tá bom? Tá liberado logo aí. Tu é de menor? Não, porque se for os pais tem que liberar, né? Não? Né? Depois. Vai lá, vai, Dedé. Mais rápido que tu puder, valendo. Não, tudo bem. Volta, Dedé, agora de novo. Na paz. Tranquilo, isso aí, deixa a vida me levar. Assim, pronto, vem. Pronto. Agora eu vou pedir para Dedé. Tu cronometrou mesmo ou é onda tua? Ah, sim, tudo bem. Agora eu vou pedir para o Dedé ir lá novamente com um pequeno detalhe. Ele vai correr lá para chegar o mais rápido que ele puder com um pequeno detalhe. Ele vai fazer isso olhando para mim. O que é que os irmãos acham da proposta? Hein? Por que o Dedé vai tombar? Pronto, senta lá, Dedé. Por que o quê, mano? Porque está olhando para trás. É isso que Paulo está falando no texto. Paulo está dizendo: eu não posso ir para onde está o prêmio se eu continuar olhando para as coisas que eu preciso deixar para trás, irmãos. Irmãos, isso é um desafio grande para a vida da gente, porque tem coisas que foram muito boas na vida da gente, que aconteceram para trás, que a gente continua olhando para elas. Eu lembro que teve uma entrevista um dia desse que o Papa deu, e que ele disse que o contrário da fé não é a dúvida, o contrário da fé é a idolatria. Você ouviu ele falando recentemente isso? É quando algo na vida da gente foi tão bom, que a gente pega aquilo que aconteceu, que foi tão bom no nosso passado, e constrói um ídolo com ele. Eu não consigo avançar para frente com Deus, porque eu estou olhando para esse ídolo que eu construí atrás. Paulo está dizendo isso para mim, está dizendo isso para mim, para você e para a igreja em Filipos, porque ele está preocupado com aquilo que a gente construiu na nossa história, e que a gente deixa de experimentar o que Deus tem para frente, porque a gente está olhando para trás. Dedé mostrou aqui que não dá, né, Dedé? Não dá para correr. Não dá nem para andar olhando para frente se a gente ficar olhando para trás.
Então o desafio de Paulo aqui, para mim e para você, tem a ver com deixar o que precisa ficar para trás, irmão. Olha, Paulo aqui tem 2 desafios nesse deixar de olhar para trás. O primeiro é o que aconteceu de bom, e o segundo, o que aconteceu de ruim. O ser humano é um bicho complicado, sabe por quê? Porque a gente se agarra no que aconteceu de ruim e usa isso como desculpa para não ir adiante. É às vezes uma situação que aconteceu com a gente. Eu vou contar uma situação que ilustra muito isso aqui. Eu lembro que uma vez estava chegando lá em casa, tinha saído de lá da igreja, tinha saído de lá com o pessoal do louvor, e aí quando eu parei na rua de casa, eu fui comprar um sorvetinho para minha senhora. Então parei na frente da sorveteria, desliguei o carro. Quando eu desliguei o carro, eu ouvi uma voz aqui que não era do Espírito Santo, dizendo assim: desça do carro caladinho e deixa a chave. Aí irmãos, desci do carro. Tem gente que quando fica nervoso chora, né? Tem gente que quando fica nervoso o músculo trava, não é verdade? Eu quando fico nervoso começo a falar muito alto. Então eu comecei a dizer para o ladrão muito calmamente: meu amigo, não me assalte não, que eu tenho família. No meio da rua, assim, bem básico, entendeu? No meio da rua. Então ele estava com outro camarada. O outro camarada disse assim para ele: faz o seguinte. Não, disse assim para ele: só, dá um tiro nele e vão embora. Aí eu me acalmei, né? Eu fiquei tranquilo, irmão. Aí eu comecei a falar mais alto ainda: meu amigo, não faça isso não, pelo amor de Deus. Aí o camarada, não sei como, com esse porte físico avantajado que os irmãos estão vendo aqui, eu consegui me soltar e corri, irmão. Corri mais do que o Forrest Gump. Da turma aqui que lembra do Forrest Gump. Lembra do Forrest Gump? Quando ele começa a correr, que a muleta começa a cair. Pronto, pois é. Corri. Aí, na rua onde eu estava, que é a rua da sorveteria, tinha uma casa, que a casa tinha aquele murinho baixo. Aquelas casas que tem um murinho baixo que é bem bacana, assim, tem. E tinha um senhor numa cadeira de balanço. Aquelas cadeiras de ferro com um negocinho de plástico. Já tá sacando já, né, irmão? Então, aí eu cheguei diante dele e fiz o seguinte: amigo, por favor, abra aqui e deixa eu entrar que eu estou sendo assaltado. Aí a claro que ele disse: pois não, filha, traz um café aqui para o visitante, né? Não teve jeito. Então, eu fiquei lá esperando. Na hora que eu falei, os caras pularam o murinho do cara. Aí eu percebi que muito lucidamente, quando eu tirei a chave do carro, em vez de deixar no carro, eu fiz o que quem dirige carro às vezes faz no automático. O que é que faz com a chave? Tirou, botou no bolso. Naquele dia eu aprendi uma lição. Naquele dia eu aprendi uma lição valiosa que tem a ver com esse texto de Paulo aqui. Paulo está dizendo aqui no texto que para mim naquele dia custou muito caro. No outro dia, graças a Deus, o cara levou o carro, eu levei uns supapos e tal. No outro dia o carro apareceu, enfim. Paulo ensinou para mim, está ensinando para mim aqui, o que eu aprendi naquele dia: que distrações podem custar muito caro. Quando eu parei o carro e desliguei a chave, o camarada tinha dobrado a esquina. Depois, em casa, depois que o coração voltou, eu percebi que eu havia me distraído. E sabe qual é o maior perigo para a vida da gente? É a gente se distrair com as coisas que são desse mundo, enquanto a gente não coloca a nossa vida nas coisas que são eternas. É quando a gente faz os nossos projetos, que Deus não entra nele. É quando a gente faz a nossa agenda e Deus fica de fora. Não, Senhor, aqui tem a agenda minha da semana. Vamos ver, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eita. Beleza, assim, aqui. É quando o nosso projeto de futuro não inclui Deus. Isso são distrações. Jesus chega para os discípulos e diz: ó, não levem nada com vocês. Nada, 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 nada. Os discípulos estavam lá, né? Vocês sabem qual é a missão dos discípulos, né? Vocês sabem qual é a missão principal do discípulo? Sabe? Dos discípulos de Jesus? Sabe, irmão?
Sabe? Atrapalhar Jesus. Rapaz, é impressionante como Jesus pega 12 caras que dava trabalho para ele. É assim, Jesus está dizendo que vai embora, eles estão, quem é o maior? Quem é o maior? Jesus tem dizendo, eu vou morrer, vou embora, o Pai vai me chamar, eu vou subir, os discípulos estavam na mesa. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem vai sentar à direita dele? Jesus trabalhou durante todos os 3 anos que ele andou com os discípulos, ensinando aos discípulos que eles precisavam vencer as distrações. E é isso que o texto aqui de Paulo está dizendo. Eu e você só vamos prosseguir para frente se a gente vencer essas distrações que a gente monta na vida da gente, irmãos. A gente complica o que é simples. A gente complica aquilo que é simples. A gente complica no relacionamento com Deus, a gente complica no nosso relacionamento com as pessoas, a gente complica na nossa vida. É o camarada que tem tudo que ele precisa, mas precisa de mais. Aí tem que comprar mais, aí depois tem que trabalhar mais para bancar o que comprou mais. Que é simples. Então, Paulo aqui, ele desafia a mim e a você a vencermos as distrações. Quais são elas na sua vida hoje? Quais são as áreas da sua vida hoje que você identifica que estão lhe mantendo preso nas coisas que Deus já disse a você e a mim, na direção que Ele já apontou para a gente ir? Quais são as distrações que estão prendendo a gente? Por último, Paulo diz um detalhe, porque não adianta deixar as coisas que para trás ficam, se esquecer delas, e aí Paulo não está dizendo que a gente não deva considerar a história, Paulo só está dizendo que a gente não deve se apegar a ela mais do que a gente deveria. Paulo olha para trás, deixa as coisas que para trás ficam e prossegue para quê, irmãos? Para quê? Para o alvo. Aí os meninos, né? A gente cantou aqui, né? Meu alvo é Cristo. Eu aprendi esse negócio com um menino de 6 anos, lá no IMIP. Teve uma época que eu passei 6 meses voluntariando no IMIP, num projeto chamado Saúde e Saber, que é uma parceria que o IMIP tem, que a FAFIG tem com o IMIP, e aí você vai para lá e você atua com as crianças que estão sem poder subir para a brinquedoteca. Lá no topo do IMIP tem uma brinquedoteca para as crianças que estão em tratamento. Algumas crianças não podem ir para lá, então a FAFIG criou um projeto para que os alunos passassem um tempo com atividades educativas com esses alunos que não podem subir. Então eu conheci um garoto chamado Vinícius. Cheguei lá com o Vinícius, comecei a atividade com ele no computador. Num determinado momento, entra a enfermeira e aí o Vinícius começa a gritar, não feito eu quando o ladrão estava me assaltando, mas... Não, tia, não. Aí eu chego para a enfermeira, o que foi? Ele disse, ele vai tomar medicação agora. Aí eu peguei o telefone e liguei para o meu supervisor. Ele disse assim, bicho, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho aqui com o Vinícius. Ele disse, fica aí, Jades. Está bom. Voltei, cheguei na cama e disse, eu posso continuar a atividade com ele? Continue. Peguei o computador, abri, comecei a estar com ele de novo. Já, quando a gente olha lá para a medicação que ela tinha dado, que ela tinha injetado lá para ele nem sentiu a medicação entrar. Por quê, irmãos? Por que Vinícius não percebeu que estava entrando medicação que dói? Que ela disse que doía. Por que foi que ele não sacou? Está parecendo encontro de línguas aqui, não estou entendendo nada. Um intérprete. Por quê? Porque o olhar dele, o olhar de Vinícius, não estava lá. Quando Paulo diz que ele vai para o alvo, é porque o olhar dele está lá. O olhar dele está no alvo que ele estava. Por isso que ele disse, eu não considero em nada a minha vida preciosa, com quanto que cumpra a missão. Paulo não está preocupado com nada, se ele levou 49 chibatadas, se a turma pegou e deu uma cambada de pau e jogou ele lá no chão, foi dado como morto, depois levaram ele. E o que eu acho mais espetacular é que a turma dá uma cambada de pau nele, ele fica dado como morto no chão, a turma vem, faz um círculo lá, ora com ele, ele se levanta, aí o que é que ele faz? Agora eu vou para o jogo de esporte, né? Ele faz o quê? Ele diz, vou voltar para a mesma cidade. Esse cara é doido, pô. Doidinho, sem juízo nenhum. Por quê? Porque o olhar de Paulo estava no alvo. E o alvo de Paulo era Cristo, irmãos. O desafio que Paulo traz para mim e para você, na nossa vida,
é a gente deixar essas coisas que precisam ficar para trás, é a gente prosseguir adiante olhando para Cristo. Sabe por quê? Porque se não olhar para Cristo, filho, a gente fica no caminho. Jesus ensinou isso aqui para os discípulos. E aí Paulo finaliza dizendo o seguinte: para conquistar o prêmio que já fui conquistado por Cristo na cruz. Peraí, o cara vai correr para chegar lá, para pegar um prêmio que já foi conquistado por Cristo na cruz. Então precisa de 2 voluntários. 2, para a gente encerrar. Não, o Dedé, pô, é contrato, pode ser o Moisés, ele tá, mas viu o olhar dele agora, eu morri. Vai, Moisés, vem para cá, vem. Mateus, é Mateus? Vem, Mateus, pronto. O que é que Paulo está querendo ilustrar aqui? Fica na paz, vê que não vai precisar correr, viu, Mateus? Fica na paz. O que é que Paulo está ensinando aqui? Paulo sempre usou esse exemplo dos esportes. Não sei se você já percebeu. Paulo fala várias vezes em esportes, em alcançar o prêmio, em correr, a corrida, enfim, Paulo usa isso em vários textos diferentes. E aí o que é interessante nesse texto é que Paulo traz para mim e para você o exemplo de que vida cristã não é corrida de velocidade. Vida cristã é maratona. É persistência, não é quem chega primeiro, é persistir naquilo. Então, quando Paulo usa esse exemplo, eu me atrevo a adicionar esse exemplo que Paulo usa da corrida com a nossa vida diária. Então, imagine que eu, o Mateus e o Moisés, a gente está se preparando para a corrida, né? Então, por exemplo, quem caminha aqui de manhã? Tem alguém que caminha aqui e corre? Eita, Jesus, eu recebo. Eu preciso fazer esse negócio. Então, eu imagino que o irmão, como é o nome do irmão? Wendel. Imagino que o Wendel é assim, ele acorda de manhã, troca de roupa e vai andar. Pronto. Como é? Se alimenta, beleza. Pronto. Então, aí já tem o primeiro desafio para a gente. Você quer estar na maratona, o que é que você precisa fazer? Hein? Se alimentar. Mas com a gente que é crente, às vezes a gente vai num caminho diferente. A gente quer entrar na maratona sem se alimentar. Quando Jesus disse que a gente tinha que investir tempo nas coisas que são do Pai, como é que a gente investe de maneira prática nas coisas do Pai? Como é que a gente se alimenta aí? Vamos lá, básico, EBD, 3 anos de idade. Leitura da Bíblia e oração. Então esse é o primeiro desafio que Paulo traz do exemplo da maratona. O segundo é esse. Vamos supor então que eu, o Mateus e o Moisés estamos nos preparando para a maratona. Então a gente está aquecendo os músculos. Não sei se o Wendel faz isso, né? Então fica dando uns pulinhos. Dando uns pulinhos. Beleza. Não, meu irmão, fica aí dando uns pulinhos. Beleza? Então o cara está se preparando. Normalmente quem vai para a maratona vai só, né, irmãos? Vai só na maratona, São Silvestre lá, o cara só tem um cara para ver se ele vai chegar lá, não é não? Não, tem não sei quantas pessoas. Então a turma está aqui fazendo exercício para começar a maratona, certo? Então vamos lá, a gente está lá. Está falando muito, pastor, mas se eu ficar calado falando e eu fico aqui, né? Não, vamos lá. Estão fazendo exercício. Na maratona você encontra todo tipo de gente. Enquanto você está fazendo o exercício para se preparar na maratona, vai chegar gente para você e vai dizer assim: quer chegar no final da maratona, você que está fazendo exercício para a maratona, você quer chegar lá, né? Não quer chegar lá? Vai não. Você conhece amigo coveiro? Tem crente coveiro. Sabe o que é o crente coveiro? O crente coveiro é toda vez que Deus bota uma coisa no coração de alguém, a pessoa diz: rapaz, Senhor, é isso, Jesus, eu vou fazer. Aí o irmão chega: ô irmão, Jesus, abençoe, irmão, que não vai conseguir não. O primeiro desafio da maratona é: quem está olhando para Cristo vai fazer o quê? Ah, irmão, Deus abençoe, vou lá. Primeiro desafio é não responder segundo o ambiente, é responder segundo o olhar que está em Cristo. Segundo desafio, a gente fazendo exercício lá, sou Cleide Chaves, só para tu descansar aí com vocês. Então,
Segundo desafio, eu perceber que eu não estou sozinho, irmãos. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você. As maiores burradas que eu fiz na minha vida, eu fiz porque fiz sozinho das coisas da minha cachola. Ou da minha cabeça, para a turma aqui não, né? As maiores besteiras que eu fiz na minha vida teve a ver com isso. Sabe por quê? Porque eu não percebi que tinham outras pessoas comigo na maratona para eu chegar, irmão, ora comigo aí, irmão, rapaz, eu fiz uma burrada, bicho, tu não sabe o que eu fiz. Então, o segundo desafio da maratona é olhar para o lado e ver que essa pessoa que está do lado de você também está na maratona com Cristo Jesus. Às vezes a gente age como colegas de igreja e não como irmãos de igreja. A gente senta, a gente canta, a gente levanta a mão, a gente ora, a gente diz, Senhor abençoe o irmão está aqui do lado. E a gente, irmão, como é que foi a semana? E aí, a semana que vai começar agora? Não é? A gente não faz isso. Então o desafio de Paulo é ter essa relação que Paulo tinha com a igreja de Filipos. Quando ele manda esse texto, ele diz, olha, eu sei que eu não alcancei não, mas uma coisa eu faço. Então Paulo tem uma conversa com a igreja de Filipos. Ele inicia um diálogo com a igreja lá. Então o segundo desafio é para a gente que está na maratona fazendo exercício. É a gente chegar do lado, irmão, não dá para eu caminhar sozinho não. Não dá, irmãos. Sabe qual é um desafio que a gente tem aprendido, até enquanto pastor mesmo? É que às vezes a gente acha que é indestrutível. Ah, isso aí é tranquilo, a gente consegue. Mas tem coisas que a gente precisa perceber, que a gente precisa inclusive prestar conta para alguém. Ser discipulado por alguém. Dizer, olha, nessa semana eu quis chutar o pau da barraca, nessa semana eu liguei com a minha senhora. Nessa semana, sabe? Não foi isso não, graças a Deus. Mas tem semana que o bicho pega. Chega para alguém e prestar conta. Porque senão a gente fica lá atrás. E o último desafio para a gente estar fazendo exercício. O último desafio é a gente compreender que aqueles que caírem só ficam lá, às vezes, porque a gente não chega junto. Irmãos, como a gente é cruel com quem cai. Como nós somos cruéis com quem cai. Essa semana eu ouvi, pode sentar lá, Mateus, que ele já está bom de exercício, né? Oh, Jesus. Como nós somos cruéis com quem cai às vezes, irmãos. A gente tem conversado muito sobre isso, lá no encontro de pastores. Como a gente tem todo um projeto que a gente diz, não, a gente precisa ser como Cristo, a gente precisa ser como Cristo, a gente precisa ser como Cristo. Mas como é que a gente age com quem em algum momento não consegue? Como é que a gente age com essa pessoa? Essa semana eu vi uma notícia que eu não sei se é verdadeira, que o Thales disse que não vai mais estar no mundo gospel, vai voltar a tocar no mundão. E tinha gente feliz da vida, dizendo assim, graças a Deus, porque com aquele... Isso eu não sei, irmão, se é graças a Deus não. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, bicho, o que é que esse cara está passando para fazer isso? É o irmão que insiste em estar num lugar que Deus não quer que ele esteja lá. E a gente tem um papel de lá, irmão, esse lugar não é seu não, venha para cá, venha aqui para junto de Jesus. E ele vai voltar para lá várias vezes, sabe por quê? Porque às vezes na vida toda ele foi ensinado a estar nesse lugar. Nosso desafio enquanto igreja é perceber que quem está com a gente nessa maratona de olhar para o alvo, vai cair no meio do caminho, irmão. Vai cair no meio do caminho. E adivinha quem são as pessoas que Deus vai usar para levantar essa pessoa que está caindo no meio do caminho, de novo. Adivinha? Atos 9, 41. Quando Pedro vai lá, pega a mão de Dorcas, lembra aqui, eu lembrei de Dorcas falando do irmão aqui, dos irmãos que... Pega a mão de Dorcas, que estava morta, orou por Dorcas, Dorcas ressuscitou. Sabe o que ele faz? Ele pega a mão de Dorcas e ajuda Dorcas a ficar em pé. Dorcas não se levanta sozinha não. Ele chama a igreja e diz assim, ó Dorcas aqui, ó. Como se ele estivesse dizendo assim, ó igreja, Dorcas, ó igreja. Vocês estão juntos, viu? Ajuda a levantar aqui. Deus tem esse tempo, irmãos, para nós aqui, enquanto igreja, inclusive no Brasil,
Deus tem um tempo em que quer nos usar para ajudar quem caiu no meio do caminho. Sabe por que eu estou dizendo isso a você? Que aí eu vou encerrar. Porque eu fui assim. O que foi que fez a diferença na minha vida nesse período? Alguém, foi Jesus para mim. É esse o desafio de Paulo para mim e para você. O Brasil já ouviu falar de Jesus. Eu estou exagerando, mas 90 e tantos % do Brasil já ouviu falar de Jesus. Sabe o que é que o Brasil precisa? Ver Jesus. O Brasil vê Jesus que acolhe quem caiu e que o ajuda a levantar e discipula ele para evitar que ele não continue fazendo as mesmas burradas que fez. O Brasil espera que nós, como discípulos de Jesus, tenhamos as mesmas mãos que Jesus teve quando Jesus pegou aquela mulher e disse assim: olha, cadê o pessoal que estava aqui te julgando? Sei não, Senhor. Então vá e não peques mais. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer ali, né? Olha, estou de olho em você, viu? Estou de olho, fazendo aquela listinha lá, para ver se você vai pecar de novo. Você pecar de novo é porque você é alma cebosa. Desculpe, é porque você... Não. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Viva mais assim, não. Deixa eu andar contigo. Então Paulo desafia a mim e a você olhar para o alvo, mas não é para a gente viver para a gente não, porque está cheio de gente ao nosso redor que carece ver Jesus, não é ouvir não. Chega, meu irmão, vem um cara, já sei, qual é o versículo? Eu sei já, nem aquele que diz não sei o que, é isso aí mesmo. O Senhor desafia a mim e a você, irmãos, para a gente não se deixar acomodar, sabe? Não haver alcançado em ser Jesus para a vida das pessoas. Estou fazendo um curso de missões agora na faculdade. Não sei o que não era ser crente, porque eu vivi a vida toda na igreja. Eu não sei o que é pensar como não crente, porque eu vivi a vida toda na igreja. Eu não sei o que é sentir não ser crente, porque eu vivi a vida toda na igreja. Aí eu tive um discipulador que me ajudou como bênção, Joel. O Zé já sabe da história. Ele me ajudou a entender que para atrair pessoas para Jesus, é só ser Jesus. Só isso. Somente isso. Abençoar quem persegue, orar por quem pediu a túnica, pronto, dá também. É para andar 1 milha, eu vou andar 2 com você. Porque alguém vai olhar para você e vai dizer assim: espera aí, tem alguma coisa errada nessa menina, porque eu tiro onda com ela e ela continua me amando. Com esse cara que eu tiro onda, eu roubei ele, puxei o tapete dele na empresa e ele continua me tratando bem. O que esse cara tem? O cara que entende que ser discípulo de Jesus não é ser beneficiado, que essa é a teologia que impera no Brasil hoje, é o ano de 2015, o ano da vitória. Eu não imagino Jesus dizendo isso: olha, aqui para frente é o ano da vitória, não vou para cruz mais não. Desculpa, Zé. Queria compartilhar isso com os irmãos, que isso é um negócio que tem estado no meu coração tanto, o Zé sabe disso. O quanto Deus espera que eu e você sejamos Jesus, nada mais disso, nem teologia, de não sei o que, de livro de não sei o que, ser Jesus. Aí eu aprendi a ser Jesus com a irmã, aí é a história do açúcar, do outro açúcar, vou ver se eu consigo contar. Uma irmã me chamou para tomar um café na casa dela, a irmã Maria. Eu disse: pastor, vem tomar um café aqui em casa. Eu disse: foi, irmã Maria. Cheguei lá, sentei com a irmã Maria na mesa. A irmã Maria foi, abriu o armário, olhou para mim e disse: pastor, ainda bem que o mês está terminando, né? Vai entrar o dinheiro de novo. Aí ela tirou um saco que tinha um restinho de açúcar, tinha 2 dedinhos de açúcar assim. Botou em cima da mesa, pegou o açúcar, botou no meu café, botou o café no dela, e eu percebi que zerou ali, estava sem nada. Nessa hora, bate na porta dela: oi, irmã. Ela vai na porta, a vizinha olha, eu estava na mesa porque a casa é bem pequenininha.
Ela olha para a irmã e diz assim: irmã, tem açúcar? Naquele dia eu vi que aquela irmã era crente, que ela era Jesus, que não era aquela irmã que estava ali, não, era Jesus. Ela pegou o resto do açúcar todinho que ela teve, pegou a xícara, botou o açúcar, entregou para a vizinha, ainda deu um sorriso, fez, olhou para mim e fez: pastor, que bênção, que a gente pode abençoar os outros. É isso, irmão. O Zé brinca lá na igreja, bicho, o exército tirou esse meu negócio de chorar. Eu digo a ele: se tu passar um mês lá na Imperial, tu chora de se acabar, meu amigo. É só isso, simples. Ser Jesus, deixar as coisas que precisam ficar para trás, olhar para Ele e prosseguir para o alvo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você.